E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Voltando a fazer vídeos depois de um tempão parado e voltando com um tema um pouco diferente do tema que a gente aborda geralmente aqui no canal. Bom, esse vídeo foi motivado porque muita gente me perguntou o porquê que tá tendo essa guerra da Ucrânia, qual é o contexto, por que começou. Muita gente fica em dúvida porque a mídia parece ter montado uma narrativa que não encaixa muito. Então vamos conversar um pouco sobre isso. A guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, começou em fevereiro desse ano e meio que com aquelas desculpas lá que o Vladimir Putin deu. Mas o contexto dessa guerra é muito maior. Basicamente, a gente tem um problema de ordem econômica e de ordem estratégica para entender o porquê que a Rússia invadiu a Ucrânia e o porquê que os Estados Unidos estão colocando tanto dinheiro assim nesse conflito. Se você parar para pensar, isso não é o único conflito do mundo e os Estados Unidos não se motivou a colocar essa quantidade de dinheiro em outros conflitos. Por quê? Né? Por exemplo, se você pensar aqui, ao mesmo tempo em que a gente está tendo a guerra da Ucrânia, está tendo uma guerra entre o Iêmen e a Arábia Saudita. Uma guerra muito mais cruel, inclusive, no sentido de que as pessoas que estão lá estão passando necessidades e violências ainda maiores do que o pessoal da Ucrânia. E um exemplo de guerra que está acontecendo e os Estados Unidos não decidiram, não se mobilizaram para ajudar, e a OTAN e a Europa e são tão bonzinhos, vamos salvar os ucranianos. Não é bem assim, a gente vai ver aqui. Se eu tivesse que indicar um motivo, geralmente um movimento como esse ele acontece por vários motivos, mas se eu fosse dizer um motivo principal, eu diria que essa é uma guerra por causa de fontes de energia. Basicamente, vocês já devem ter visto aí a conversa verdadeira de que a Europa tornou-se muito dependente do gás natural que vem da Rússia. Isso porque eles decidiram cortar as fontes de energia que vêm de combustíveis fósseis e isso acabou com a independência energética da Europa, fazendo com que a Europa hoje, para ter energia para girar suas indústrias, para aquecer as casas e etc., precisa do gás natural russo. E qual é a treta? A treta é que os Estados Unidos têm um aliado fortíssimo aqui, que é a Arábia Saudita, que os Estados Unidos apoiou a família Saud, dando dinheiro, financiando a guerra, para que eles fizessem um golpe de Estado e tomassem conta do país. Em troca, a família Saud só vende petróleo em dólar. E isso mantém o preço do dólar alto. Isso ajuda a economia americana. E os Estados Unidos zelam muito por essa ajuda aqui, por esse retorno, essa gratidão que a Arábia Saudita tem. Então, o objetivo dos Estados Unidos era cortar o fornecimento de gás que a Rússia tem. A Rússia produz muito gás aqui nessa região, que é a região do Cáucaso. Então tem gasodutos que passam por dentro da Ucrânia e vão entregar esse gás aqui na Europa. Por quê? Porque na Alemanha eles têm hubs de gás, de tubulações de gás, e eles distribuem esse gás para os países próximos. Mas a Rússia também fornece gás para a Hungria e para outros países que tem aqui na Europa. E qual é a treta? A treta é que os Estados Unidos queriam tomar esse mercado da Rússia. E para tomar esse mercado da Rússia, eles precisavam emplacar esse gasoduto que vinha aqui da Arábia Saudita. As principais refinarias da Arábia Saudita, elas estão aqui, ó, nessa região do país. Então os Estados Unidos decidiu fazer o quê? Já sei. Vou invadir o Iraque e passo um gasoduto por dentro do Iraque, passando pela Turquia, para chegar até a Alemanha e competir com o gás russo. Os russos, que não são besta nem nada, não iam deixar isso acontecer tão fácil assim. Então, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, depõem o Saddam Hussein, para poder ganhar o controle do país, não só da produção de petróleo do país, mas também permitir a passagem desse gasoduto, a Rússia
através da influência que ela tem com o Irã, da parceria que ela tem com o Irã, começa a mobilizar uma tropa chamada Força Quds, que vem do Irã, é uma parte do exército iraniano dedicado a financiar e treinar grupos armados nos países do exterior. Começaram a tumultuar aqui no Iraque e os Estados Unidos viram que era inviável passar um gasoduto aqui por dentro e por tão perto da fronteira com o Irã. Eles até mataram o general Qasem Soleimani, que era o líder da Força Quds, mas mesmo assim a influência do Irã nessa região é muito forte. E os Estados Unidos pensaram então num plano B. Vamos passar esse gasoduto por aqui, por longe da fronteira com o Irã. Só que aí, para passar esse gasoduto aqui por dentro, por longe da fronteira com o Irã, eles precisariam passar por dentro da Síria. E aí a Rússia foi lá e protegeu a Síria da Primavera Árabe, que era um movimento financiado pelo Ocidente, para que dissidentes dos países árabes, pessoas que fossem contra ali aquele governante, se revoltassem, tivessem armas, produzissem uma guerra civil, e depois dessa guerra civil ou é colocado um presidente fantoche aliado dos Estados Unidos, ou é deixada a guerra civil, e aí os Estados Unidos entram com soldados mercenários para proteger as empresas e estruturas da infraestrutura de transporte de petróleo e gás. O nome desses mercenários eles são funcionários de uma empresa chamada The Academy, e essa Academy é o equivalente ao Wagner Group russo. Basicamente esses países modernos, essas potências modernas, todos têm exércitos de mercenários. Bom, e os Estados Unidos já tinham feito isso, de derrubar o governo através desse tipo de financiamento aqui no Egito. Depois do Iraque, eles fizeram isso com Hosni Mubarak, que governava o Egito há muito tempo. E eles depuseram ele e colocaram no lugar um governo que nem foi tão pró os Estados Unidos assim no fim das contas. Fizeram isso na Líbia, quando bombardearam a Líbia e permitiram que os dissidentes internos matassem o Muammar Gaddafi, bem suspeito, porque no vídeo que mostra o linchamento do Muammar Gaddafi, você ouve pessoas falando em espanhol, por exemplo, o que dá a entender que não tinha somente líbios lá, não era só uma questão de o povo da Líbia estar revoltado com o líder. Antes de fazer esse tipo de ataque, os Estados Unidos fazem um ataque, eu falo os Estados Unidos, mas eu quero dizer o Ocidente, a tática da OTAN. Eles fazem um ataque midiático de informações muito forte. Transforma aquela pessoa, aquele governante, na pior pessoa do mundo. E aí, assim fica mais fácil de eles justificarem esse tipo de intervenção. Isso foi feito também na Tunísia. Você vê que o Mar Negro inteiro, eles foram tomando esse governo, essas lideranças que ficam aqui em torno do Mar Negro, são países produtores de petróleo. Quando foram fazer isso aqui na Turquia, a Rússia deu um indício ao presidente da Turquia: ei, cara, vão dar um golpe de Estado em você, tá tudo armado, e alertou ele antes, de forma que o golpe ficou frustrado. E hoje a Turquia ela fica distante da OTAN. Ela faz parte da OTAN, mas ela não casa muito bem. O Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente, ele é meio desconfiado com a OTAN. Quando chegou nessa história de passar esse gasoduto por dentro da Síria, a Rússia entrou com apoio militar direto ao governador, ao presidente Bashar al-Assad, que é o líder da Síria, e assim a Síria não caiu. E inviabilizou a passagem de gás por esse caminho aqui. Em troca, em retribuição ali a proteção da Rússia à Síria, os Estados Unidos começaram a incentivar a Ucrânia a entrar na OTAN. E aí a Rússia disse: tu não vai para a OTAN porque senão eu vou te atacar. E foi o que aconteceu. A Ucrânia foi se aproximando cada vez mais aqui do Ocidente, até que a Rússia começou uma guerra com a Ucrânia. Essa guerra começou em 2014, agora ela só teve um reinício, porque ela entrou numa fase mais morna de 2014 para cá.
E agora esquentou de novo. E a região da Ucrânia aqui está no impasse, então. A Rússia não consegue vender o gás para a Europa por dentro da Ucrânia. Só que, olha só que coisa, a Rússia tinha um outro gasoduto que saía aqui da região de São Petersburgo, passava por dentro do mar e chegava até a Alemanha. Eram dois gasodutos, o Nord Stream. E misteriosamente essa tubulação explodiu. Muito bem, agora a Rússia já não tem mais como entregar o gás dela. E os Estados Unidos agora começam a financiar um outro conflito aqui na Europa, que é o Azerbaijão atacando o território da Armênia. Por quê, gente? Tanto o Azerbaijão como a Armênia estão dentro do círculo de influência da Rússia. Porém, o Azerbaijão ele é mais próximo da Turquia, e a Turquia é da OTAN. Por mais que o Recep Tayyip Erdogan seja desconfiado com a OTAN, ele também tem os seus interesses aqui no Azerbaijão. E o Azerbaijão produz bastante gás natural vindo do Mar Cáspio, vindo do seu próprio território. E os Estados Unidos querem evitar que a Europa entre em colapso por causa da falta de energia, passando uma tubulação por dentro da Turquia e chegando até a Alemanha, saindo do Azerbaijão. O problema é que a Armênia é uma barreira, e a Armênia também é aliada à Rússia. E para passar esse gasoduto aqui, já começou os ataques ao governo da Armênia, né? Agora a Armênia está sob ataque do Azerbaijão. Então você vê que tudo isso é forçando a barra para que a Europa fique sem condição de receber o gás russo e que eles tenham acesso a outra fonte de gás. Quem é um grande produtor de gás que pode suprir a Europa? Tcharam! Adivinha só? Os Estados Unidos. A proposta dos Estados Unidos é levar esse gás de navio pressurizado em tanques, de forma que o gás fique liquefeito, e vender esse gás para a Europa. O problema é que esse gás vai sair muito mais caro, vai gerar inflação e vai pressionar a economia dos países europeus, gerando protestos. E a gente já vê o povo na rua e o inverno está chegando, pessoal. Então, se você quer entender mais ou menos aí o porquê que os Estados Unidos estão vendendo tanta arma, entregando tanto dinheiro para a Ucrânia, tá aí os principais interesses. Pelo menos esse interesse geopolítico aí. Tem mais história para contar, mas por aqui a gente vai ficando. Até mais.